Fala, confeiteiros, eu sou o Gabs e no vídeo de hoje a gente vai fazer um brownie, só que com um sabor de um outro preparo que também é um clássico e amado por muita gente na confeitaria, tanto para fazer, quanto para comer, quanto para vender. Então, o preparo de hoje, sem mais mistérios, é um brownie de cookie, aquele cookie com gotas de chocolate. Então, vamos para a receita, eu vou te mostrar como a gente vai fazer isso e por que esse brownie é um brownie de cookie, o que mudou nessa receita. Vamos lá! Se você acompanha esse canal desde o início, sabe que existem outros brownies, outras receitas de brownie aqui nesse canal. Então, se você está chegando agora e quer saber, pelo amor de Deus, como é que eu faço uma receita de brownie tradicional, ela já está aqui nesse canal, já foi ensinada, foi o primeiro brownie que eu ensinei. Então, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link de todas as receitas de brownie que eu já ensinei neste canal. A de hoje é a quinta. Então a gente já fez brownie de chocolate tradicional, aquele pretinho, cremosinho, gostosinho. Já fizemos de limão siciliano, já fizemos de frutas vermelhas, já fizemos de Nutella e hoje, pela quinta vez, o brownie volta ao canal, só que com um tema diferente. E quem me conhece sabe que eu não gosto muito de fazer um doce com o sabor de outro doce. Então, por exemplo, quando eu falo que a gente faz um brownie de limão, a gente fez um brownie com o sabor de um ingrediente que é o limão. Agora, quando eu falo que a gente vai fazer um brownie de cookies, a gente está falando que a gente vai fazer um preparo, que é o brownie, com o sabor de outro preparo, que é o cookie, não de outro ingrediente. E eu vou explicar um pouquinho por que é que eu não gosto muito de fazer esse tipo de preparo, com esse tipo de artifício, que é um preparo com o nome de outro, e quando é que eu acho que isso é válido. É um pouco polêmica essa situação, mas eu vou explicar para que você entenda o que eu penso e ver se você concorda comigo e deixa de cometer ou não esse tipo de criação fake, digamos assim. Olha só que polêmico, tá? Esse é o meu ponto de vista. Calma aí, que eu já vou dizer o que é, do que eu tô falando e por que eu não gosto muito e que só em alguns momentos ou alguns preparos que eu acho que isso funciona bem. De uns tempos pra cá, a confeitaria tá cheia de bolos, tortas e doces que são feitos e apresentados com o sabor de outros doces. Então a gente tem bolo de churros, a gente tem bolo de bem casado, a gente tem bolo de torta de alguma coisa, bolo da sobremesa tal. E aí isso acabou se tornando uma espécie de febre, né? A gente tem um doce que é uma coxinha de doce de leite. E aí o brasileiro é muito criativo, né? A gente vai criando coisas assim inimagináveis. Só que em alguns desses casos, esses nomes não fazem jus ao que estão sendo apresentados, porque dependendo do doce que você está querendo inserir dentro daquele bolo, dentro daquela torta, aquele doce não está ali de verdade. E aí você está vendendo algo com um nome que não é a realidade. Então, só para dar um exemplo que é o clássico bolo de churros, eu não gosto desse termo bolo de churros, porque o churros, o doce churros, ele é caracterizado principalmente por uma massa que é uma massa que a gente chama na confeitaria de massa choux, que é uma massa cozida na panela, depois batida com ovos e então ela é levada para fritar sob imersão em óleo quente. Essa massa tem uma característica muito específica, que ela é crocante por fora, macia por dentro, e então ela é envolta em açúcar e canela e às vezes recheada ou molhada com algum doce, seja doce de leite, chocolate, enfim. Só que quando você fala que vai fazer um bolo de churros e me apresenta uma massa de bolo amanteigada com canela recheado com um doce de leite, a gente não tem aí as características principais que um churros tem, de ter aquela textura daquela massa com aquele sabor, com aquela textura, passou pela fritura, é uma massa que se assemelha àquela massa? Não, não é. É só uma massa de bolo comum de canela recheada com um creme. Então ali para mim aquilo não é bolo de churros, é um bolo de canela com doce de leite. Ah, mas Gabriel, e se eu colocar os churros em volta? Então é um bolo de canela com doce de leite e churros, não de churros, porque o bolo não é feito com a massa de churros, e sim é decorado, é coberto com aquela massinha
que a gente conhece bem, que é o churros. Isso é só um exemplo dentre outros vários. Então, quando a gente vai chamar algum doce com o nome de outro, a gente tem que se atentar para ver se aquele doce que a gente está fazendo tem as características principais que aquele doce tem. Então, é verdade que tem canela e doce de leite no churro? Sim, mas não é isso que faz o churro ser um churro. Senão um pão de mel poderia ser chamado de churros também, porque tem canela e tem doce de leite. Então, cuidado nesse ponto para você vender alguma coisa que realmente seja aquilo que você está vendendo. Eu sei que às vezes o nome é o que traz e cresce os olhos para o cliente e faz com que ele compre. Então hoje a gente vai fazer um brownie de cookie. Aí você pode estar se perguntando, você não acabou de falar que usar esse termo muitas vezes pode ser errado? Sim, mas veja bem, o cookie tem como característica ser uma massa bem amanteigada, que é firme por fora, mais macia por dentro e tem o teor de sabor forte do açúcar mascavo, da baunilha e das gotas de chocolate. E o brownie é um preparo que, apesar de ser diferente do cookie, é muito semelhante. É uma massa bastante gordurosa e amanteigada, densa, que por vezes é mais firme por fora, cremosa por dentro. Então aí nesse preparo falta a gente acrescentar as outras fontes de sabor para que esse brownie se assemelhe a um cookie com gotas, que vem do açúcar mascavo, da baunilha e do chocolate ao leite. E é exatamente isso que a gente vai fazer aqui e vai se tornar legítimo a gente chamar esse brownie de cookie. Quem comer esse brownie vai lembrar automaticamente de um cookie tradicional com gotinhas de chocolate. Então é dessa forma que a gente tem que trabalhar para conseguir chamar um preparo com o nome de outro. Então, um brownie de cookie, um bolo de churros, um bolo de bem casado, todas essas coisas têm que trazer as principais características que o preparo original tem. E é isso que nós vamos fazer aqui nessa receita de hoje. Então, vamos para os ingredientes desse preparo, que é simples, mantém a mesma base que a gente utiliza aqui nesse canal para fazer brownie e muda alguns ingredientes para que a gente chegue no sabor que a gente precisa. E o primeiro ingrediente que a gente vai utilizar nessa receita são os ovos. E os ovos entram aqui no preparo de um brownie com funções muito importantes e específicas, né? Então, o ovo tem grande quantidade de água na sua composição e nesse brownie, como em todos os outros, a maioria dos outros brownies, o ovo geralmente é a única ou a principal fonte de umidade, que vai ajudar a balancear ali a umidade da receita junto com a farinha e com as gorduras. Essa é a primeira função que o ovo tem. A segunda função que o ovo tem aqui é de trazer a aeração que a gente precisa para que esse brownie atinja as texturas que a gente quer. Ué, Gabriel, aeração em um brownie? O brownie não é um bolo denso, que não é aerado e que fica super cremoso e baixo? Sim, só que a aeração dos ovos, nesse caso, não vai servir para deixar o bolo leve e aerado. Porque o brownie é um bolo que realmente não tem essa aeração, não leva nem fermento, mas essa aeração faz com que a gente consiga adquirir uma característica forte do brownie, que é aquela casquinha mais crocante. Então o batimento dos ovos com o açúcar faz com que quando assado, essa casquinha se forme com mais facilidade. É por isso que a gente vai bater os ovos aqui, aerar os ovos junto com o açúcar, para que a gente obtenha essa característica no final do preparo. E, claro, como sempre, os ovos são emulsificantes naturais, a gema tem essa propriedade de emulsionar, vai ajudar a ligar e misturar todos os nossos ingredientes com mais facilidade. O segundo ingrediente que a gente vai utilizar é o açúcar refinado. E o açúcar refinado entra aqui, como em todo brownie, para ajudar nessa aeração junto com os ovos e adoçar a massa do nosso brownie também. Então ele vai ajudar a formar aquela casquinha, aquela película mais crocante, mais firme sobre o brownie e vai ajudar a adoçar o nosso preparo também. Sempre sem se esquecer que em toda a massa de bolo, o açúcar refinado é responsável por ajudar a trazer cremosidade para o preparo. E ele tem a propriedade também de puxar a umidade que os ingredientes têm e fluidificar melhor essa mistura. Não é para você se assustar com essas informações, são informações importantes para você passar a entender o que acontece dentro da massa dos preparos que você faz, dentro das misturas que você faz. Não é para te confundir, é para te ajudar a entender o porquê que se coloca aqueles ingredientes naquele preparo. E o açúcar refinado entra aqui
para isso. Porém, como a gente vai fazer uma massa de brownie de cookie, além do açúcar refinado, eu preciso entrar com outro açúcar, que é o açúcar mascavo. E o açúcar mascavo vai entrar aqui justamente porque ele traz cor, sabor, que são muito característicos no cookie. E aqui a gente vai trazer eles também. Então o que a gente fez aqui? Dividiu pela metade o açúcar da receita e trouxe esse açúcar refinado em partes, para a gente não pesar a mão aí no açúcar mascavo, e a outra parte colocamos em açúcar mascavo, que vai trazer as características que o nosso brownie precisa ter para se assemelhar a um cookie tradicional com gotas de chocolate. Em seguida, nós vamos utilizar a baunilha, e a baunilha aqui entra como um agente aromático, ela não tem função estrutural nenhuma na massa, e sim ela traz o sabor e o aroma que a gente quer trazer para esse brownie, que vai compor aí alguns pontos de sabor, e um deles é a baunilha. Aqui eu estou utilizando pasta de baunilha, você poderia utilizar extrato de baunilha, essência de baunilha ou até mesmo a baunilha natural, que vai trazer aí os aromas que a gente precisa para que esse preparo fique com o sabor completo quando for provado. Depois nós vamos utilizar chocolate branco. Um brownie tem como grande característica uma grande quantidade de chocolate na composição. E quando a gente vai fazer brownies clarinhos e colocar outras fontes de sabor nele, uma das estratégias que a gente utiliza é substituir o chocolate meio amargo por chocolate branco. E aqui é exatamente isso que a gente vai fazer, porque a cor do nosso cookie, que é o que a gente quer transparecer aqui nessa massa, é mais clara e não tem esse teor de cacau tão forte, porque isso vem nas gotinhas de chocolate que a gente vai colocar. Então aqui a gente vai utilizar o chocolate branco, que ajuda a trazer cremosidade, sabor e consistência, aquela consistência mais cremosa para o nosso preparo. Lembrando que o chocolate é uma grande fonte de gordura, o que faz com que o nosso brownie ou qualquer preparo que a gente utilize de chocolate fique cremoso, assim como a manteiga, que é o próximo ingrediente que a gente vai utilizar aqui. Então a manteiga vai entrar aqui para que junto com o chocolate ela consiga trazer o teor de gordura necessário para esse preparo, para que ele fique denso, cremoso e com um teor de umidade maior. Quando eu digo umidade, aqui é na sensação no paladar, tá? Porque o chocolate e a manteiga são fontes de gordura, só que essa gordura no paladar remete a essa sensação de úmido, de molhado, por mais tempo naquele preparo. Enquanto que as fontes de líquido realmente balanceiam a nossa massa, né? Ali farinhas, gorduras e líquidos, porém eles evaporam, ressecam com mais rapidez, deixando a massa mais seca. Então quanto mais gordura tem uma massa, mais sensação de umidade ela vai ter, e essa é uma característica muito forte do brownie, por isso que a gente tem aqui, além do chocolate, a adição de manteiga. Em seguida a gente vai utilizar a farinha de trigo, que aqui, como toda massa de bolo, entra para trazer estrutura e consistência para a massa do nosso bolo. Porém, entra numa quantidade moderada, com muito mais quantidade de gorduras aqui, e essa farinha vai ajudar a trazer a consistência que a gente precisa para que isso se pareça com o brownie, para que isso forme aquela consistência e textura que se assemelha a um brownie. Se a gente não tivesse farinha aqui, esse preparo ia se assemelhar muito mais a um pudim do que com um bolo. Então até fiz aqui nesse canal ainda no começo do ano um bolo cremosão de chocolate que não leva farinha. A diferença entre aquele bolo lá e um brownie é justamente a adição de farinha de trigo, que faz com que as texturas se modifiquem um pouco e fiquem mais consistentes e tenras quando adicionadas à farinha de trigo. Então a farinha de trigo entra aqui com essa função, nada muito misterioso, né? Algo mais óbvio, e é necessário para o preparo de qualquer brownie. E por último, a gente vai precisar do sal, e o sal entra aqui numa quantidade levemente alta, para dar um contraponto ao sabor, dar um toque levemente salgado a esse preparo, que também é algo muito característico no cookie, que também tem esse toque de sal. Não é para a mistura ficar agridoce, e sim para trazer a ponta final de sabor que esse preparo precisa para se assemelhar ao máximo com o sabor de um cookie com gotas. E aí, esses são os ingredientes da massa do nosso brownie. E fora isso, a gente tem a adição de gotas de chocolate
para compor o sabor final. Essas gotas não fazem parte da massa em si, mas elas são misturadas à massa para que depois de assadas componham aí o sabor e a textura do nosso brownie. Essas gotas de chocolate podem ser chocolate ao leite, podem ser chocolate meio amargo, pode ser meio a meio, como preferir. Esses ingredientes que a gente adiciona para misturar na massa, inclusive a quantidade pode ser maior, pode ser menor, da forma como você quiser, tá? Dá para você até adicionar outros ingredientes, como aqui a gente está fazendo um brownie de cookies com gotinhas de chocolate. Eu vou adicionar apenas as gotas de chocolate, mas você pode até adicionar outras coisas como castanhas, nozes, enfim, outras fontes de toppings aí, frutas secas, como você preferir e desejar. E o modo de preparo desse brownie é como todos os outros. Então você vai levar para a batedeira os ovos inteiros, claras e gemas, junto com o açúcar refinado e o açúcar mascavo e a pasta de baunilha. Tudo junto, esses ingredientes na batedeira, leva para bater em velocidade média até esses ovos e esse açúcar se dissolverem por completo e aerarem, formando uma mistura um pouco mais esbranquiçada, mais volumosa, em pontos de fita, que a gente chama, que é quando você levanta e aquela mistura cai continuamente com uma fita, sem estar líquida demais e nem firme demais. Isso vai levar aí mais ou menos uns 10 minutinhos entre a velocidade média e alta da batedeira, para que a gente atinja o ponto que a gente quer. Lembrando que é essa etapa aqui de aeração dos ovos com açúcar que fazem com que a gente obtenha aquela casquinha superior no brownie, assim como eu disse lá nos ingredientes, quando eu listei cada um deles, a gente falou sobre isso e eu citei essa técnica só relembrando aqui que essa etapa é importante para que a gente atinja essa crostinha crocante em cima do brownie e a cremosidade por dentro. Enquanto isso está batendo na batedeira, a gente vai levar em um outro bowl a manteiga e o chocolate branco para derreter no micro-ondas ou em banho-maria. Aqui a gente quer misturar as duas coisas para depois isso ir junto para a mistura dos nossos ovos. Então, se for derreter no micro-ondas, sempre em potência baixa ou média, mexendo sempre para não queimar, e no banho-maria, a mesma coisa. Cuidado com o vapor, cuidado com a temperatura. A hora que as duas coisas estiverem completamente derretidas e homogeneizadas, você vai mexendo aí com uma espátula, com um fouet, até isso se tornar um creme único, sem pedaços de chocolate, sem pedaços de manteiga. A gente reserva isso e aí espera a nossa mistura terminar de bater. A hora que terminar de bater, a nossa aeração já estiver fluida, aerada em pontos de fita, a gente tira isso da batedeira e adiciona e mistura à mão a nossa mistura de manteiga e chocolate branco. Adiciona toda essa mistura na nossa mistura de ovos e mexe com cuidado para que isso se homogeneize por completo. Na hora que a gente misturar isso, a gente vai adicionar, por último, a farinha de trigo e o sal. Mexe também até homogeneizar, sem deixar nenhuma pelotinha. E aí a massa do nosso brownie está pronta. E aí, por último, sim, a gente adiciona as gotas de chocolate, dá uma breve misturada para elas se espalharem ali pela massa. E aí, então, a gente vai levar esse brownie para assar. Aqui a gente vai utilizar uma forma quadrada de 25 centímetros por 25 centímetros. Isso faz com que o nosso brownie fique numa altura e num tamanho bem uniformes, com mais ou menos aí uns 2, 3 centímetros de altura. Vai ficar um tamanho legal. Se for uma forma menor que essa, vai ficar muito alto, não vai ser interessante. Se for uma forma maior que essa, vai ficar muito baixo, também não vai ser legal. Então, caso você vá assar numa forma retangular maior do que essa, utilize mais massa, uma receita e meia, 2 receitas. Se você for fazer de uma forma menor, ou divide em mais formas essa quantidade de massa, ou você faz menos massa também. Coloque essa massa dentro da forma untada com manteiga, passada com farinha,
e leva para assar em forno médio aí 160, 170 graus por aproximadamente 40 a 45 minutos. Lembrando que o ponto do brownie é traiçoeiro, você tem que ficar de olho, porque o brownie vai sair do forno, ele parece ainda cremoso no meio. Ele não vai estar líquido, mas ele também não vai estar firme como um bolo comum. Quando você tira um bolo normal, um bolo amanteigado, aerado do forno, você sente que o bolo já tem firmeza e leveza, né? Você aperta, ele desce e sobe como uma esponja. O brownie não, ele vai sair, parece que ainda está cru lá no meio. E é assim mesmo, porque se você deixar esse brownie assar mais tempo, depois que ele esfriar, ele vai ficar muito duro e não vai ficar cremoso como a gente gostaria. Então, deixar esse brownie assar, a borda, obviamente, vai ficar um pouco mais firme, o centro tem que estar mais cremoso, porém firme ao toque. Não é um cremoso líquido que você põe o dedo ou um palitinho e você vê que está bem líquido ainda. Não, é um cremoso firme, tira do forno, deixa esfriar. A hora que isso esfriar, você consegue desenformar e consegue cortar com mais facilidade. Não tente cortar o brownie quente, porque ele vai melecar tudo, vai melecar na faca, vai ficar deformado, não vai ser legal. Se você cortar o seu brownie quente e ele sair perfeito, quadradinho, depois que ele esfriar, significa que ele vai ficar mais firme, mais duro, não tão cremoso assim. Então, deixa ele esfriar bem e aí a gente corta. Esse brownie que eu fiz aqui, nesse tamanho, dá 9 unidades bem grandes aí, de aproximadamente 8 centímetros por 8 centímetros. Dá para você fazer menores e conseguir mais unidades. Se você for fazer quadradinhos de 5 por 5, aqui a gente vai conseguir por volta de 20, 25 unidades com esse tamanho de forma. Então, dependendo do tamanho que você for fazer para vender ou para entregar para o seu cliente, você consegue moldar isso. Lembrando que você pode utilizar essa massa para fazer montagem de bolos também. Então, fazer essa massa como camada inteira de um bolo recheado dá também. Inclusive, já fizemos isso aqui nesse canal, no vídeo onde a gente faz o brownie de Nutella. Eu espero que você tenha gostado dessa receita. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, já dá um like aqui embaixo, se inscreve nesse canal e compartilha esse canal e esse vídeo com quem você sabe que pode gostar desse tipo de conteúdo que a gente faz aqui. A gente se vê nesse canal todas as quartas e sábados ao meio-dia com vídeos novos. E se você quiser baixar as medidas desse preparo e de todos os outros que a gente faz aqui nesse canal, é só você clicar aqui embaixo na descrição do vídeo no link para o grupo do Telegram. Lá nesse grupo eu posto as medidas das receitas que a gente faz aqui, entre outras dicas, receitas, técnicas e muito mais. Todas as novidades e acontecimentos eu posto lá, inclusive as receitas que a gente faz nas lives lá do Instagram. E é de graça, é só você clicar, entrar no grupo e poder acompanhar tudo que acontece por lá, baixar os conteúdos que tem lá, tudo para você poder aproveitar ao máximo esses conteúdos que a gente posta por aqui também. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo para todo mundo e até lá!